Cantares de Salomão, capítulo 2, versos 11 e 12. Vai ser o texto básico da nossa meditação nesta noite. Cantares de Salomão, capítulo 2, 11 e 12. Quem já achou aí, dá um glória a Deus. Deixa eu ver. Amém. Então vou ler, você acompanha na sua Bíblia, né? Às vezes a tradução não é a mesma, mas o sentido é exatamente igual. O inverno já foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. Já é tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Pedimos agora a direção e unção do Teu Santo Espírito para que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Fale aos nossos corações e use as nossas vidas, Senhor, eu peço. No nome de Jesus Cristo. Amém. O livro de Cantares de Salomão, juntamente com os livros de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, para quem não é frequentador da escola bíblica dominical e não sabe, eles fazem parte dos livros da Bíblia conhecidos como livros poéticos, porque são poesias. Se você abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. E ele considerava este livro de cantares o melhor de todos os cânticos. Por isso que algumas traduções diz que é o cântico dos cânticos. É o preferido dele. E existem duas interpretações para este livro, o Cântico dos Cânticos. Eu lembro que quando eu era garoto e frequentava a igreja, irmãos, eu pegava de abrir esse livro e sentar perto das meninas e pedir para que ela lesse para mim o capítulo 1 e versículo 1. Né? Eu falava, lê para mim. Né? Jovem sempre dá um jeitinho, né, de fazer uma malandragem. Mas existem duas interpretações. A interpretação literal de Cantares, né, o Cântico dos Cânticos, é uma declaração. Quando ele escreveu este livro, ele estava escrevendo uma declaração de amor para uma moça, uma noiva sua, qual veio a ser sua esposa, de que ele gostava muito, a Sulamita. Então ele escreveu isso para uma noiva dele. Toda essa declaração do livro de Cantares. E existe a expressão simbólica, a interpretação simbólica, que é uma declaração de Cristo para com a sua igreja. Que a Bíblia diz que nós somos a noiva e um dia vamos nos encontrar com eles para celebrar as bodas, né, nos ares, o arrebatamento da igreja. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. O tempo de cantar chegou. Pode chorar. Pode chorar. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Mas eu quero dizer uma coisa. Embora nós profetizamos esta palavra nas nossas vidas, a nossa vida não é feita só de alegria. No decorrer da nossa vida não são só momentos bons, não são só momentos alegres, momentos festivos e momentos felizes. A nossa vida é cheia de alto e baixo. Para quem tem um pouquinho mais de idade, né? Para quem já entrou aí, boa idade não existe, a boa idade é 20, 30, né? A nossa idade não é boa, a boa idade é 20 e 30. Mas quem já conseguiu pegar a carteirinha do idoso na prefeitura, né, Paulo? Né? Né, Paulão? Glória a Deus, né? Vai saber que a vida é cheia de altos e baixos, irmãos. Tem momentos de alegria
E tem momentos de tristeza. Independente se a pessoa é rica, pobre, feia, bonita, gorda, magra, sábio, ignorante, crente, incrédula, não importa. Temos momentos de alegria na nossa vida e temos também momentos de adversidade. Como Deus se utiliza de elementos da natureza, algo em comum para nós, para nos ensinar verdades espirituais, baseada nesses 2 versículos que nós acabamos de ler. Salomão, usado por Deus, diz numa linguagem poética: o inverno já passou e a chuva já cessou. E nós cantamos essa canção, né? O inverno já passou. Conhece ou não? E a chuva já cessou. E aí? Vocês não ouvem voz da verdade, não, irmãos? Canta aí. Aparecem as flores na terra, chega o tempo de cantar. Amém, irmãos? É tempo de cantar. Salomão estava utilizando poeticamente e sabiamente as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre 2 estações, que é o inverno e a primavera. O símbolo do inverno. Aqui no Brasil nós não temos inverno rigoroso. Às vezes, a gente tem inverno aqui com 30 graus. Né? Mas para quem mora no hemisfério norte, é isso, né? Acima da linha do Equador, lá eles experimentam um inverno bem rigoroso. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos durante um ano e peguei um inverno lá no estado de Wisconsin, divisa de Canadá, 17 graus abaixo de zero. Você sabe o que é 17 graus abaixo de zero, irmãos? Você levanta cedo, você não vê uma folha verde, um gelo medonho. Você vai sair com o carro, você não consegue sair com o carro porque o carro está coberto com a neve. E você tem que tirar toda aquela neve de cima do carro. Mas a prefeitura ainda não passou limpando as ruas, então tem que esperar a prefeitura passar com o trator para tirar a neve do lado para você passar. E aí quando você vai dirigir o carro em cima da neve, irmãos, quando a prefeitura passa com o trator, maceta a neve e aquilo forma gelo. Então o carro escorrega para todo lado. Você anda com o carro anda assim, ó. E dentro de casa, um frio tremendo. Aí você tem que sair lá para casa. Aí eu lembro que nós fomos rachar lenha para colocar na lareira. E aí nós estávamos rachando lenha, irmãos. Daqui a pouco, a bochecha congela. Interessante que a gente fazia uma brincadeira. Menino acha brincadeira com tudo, né? A gente pegava o copo d'água e ia derramando bem devagarinho assim e formava fiozinho de água. Aí vinha uma outra gotinha e formava mais um fiozinho. Bem devagarzinho assim, né? E aí a gente falava, vamos ver quem faz o fiozinho mais longo, porque tinha uma hora que ele quebrava. Mas irmãos, o inverno para tudo. O inverno é terrível. O inverno é ruim. O inverno, os animais somem. As flores não existem. Eu trabalhei quando eu morei lá nos Estados Unidos, lavar janela. No inverno não podia lavar janela. Você jogava água no vidro, a água congelava. Não tinha jeito de lavar. Então não podia trabalhar. A gente tinha que trabalhar no verão. E guardar o dinheiro para poder sobreviver no inverno. Então, irmãos, inverno é uma estação difícil. Aqui o nosso clima é tropical que fala, não é isso? Então aqui não temos tanta dificuldade. Mas lá naquela região, na região onde foi escrito esse provérbio, que é lá no hemisfério norte, o inverno é triste. É doloroso, irmãos. E vou contar uma coisa, hein? Se com esse friozinho meia boca aqui, da nossa região, as pessoas de rua já morrem de frio, imagina nesses lugares. Então, o inverno, ele significa um período de adversidade, período difícil, é um período difícil. É um período de luta, de batalha, de guerra. É um tempo que parece que não passa rápido. É um tempo que parece que a gente está parado. Você quer produzir, mas não consegue. Você não consegue fazer nada.
Você fala, vou plantar. Como você vai plantar, gente? A terra está congelada. Você não consegue regar, que a água vira gelo. Você não consegue fazer nada, irmãos, é uma dificuldade. O inverno representa um tempo onde nós ficamos estagnados, paralisados. E muitas pessoas, às vezes, estão experimentando este inverno espiritual nas suas vidas. Porque parece que as coisas não fluem, as coisas não andam. Nada parece ser favorável. Tudo parece que não dá certo. Mas a Salomão, ele diz aqui no seu livro que o inverno vai passar e a primavera vai chegar. Amém? Nós estamos no inverno, irmãos, mas a primavera está vindo aí. Amém? E quando chega a primavera, irmãos, as árvores começam a brotar, as flores começam a nascer, os animais começam a aparecer, eles começam a sair dos lugares onde eles estavam hibernados e eles começam a aparecer e andar para todo lado. Os pássaros começam a cantar. É um tempo, irmãos, que a natureza se manifesta. É a alegria chegando, irmãos. São flores para todo lado, trazendo de volta a alegria. Você talvez passou por um momento de alegria na sua vida e de repente entrou a estação do inverno e agora tudo está errado. Mas esse inverno vai passar e a primavera vai chegar. A primavera está chegando. Você crê que a primavera está chegando, irmãos? A primavera está chegando. E quando a primavera chega, irmãos, é só alegria. Você pode sair tranquilo. O clima já não é mais frio, você pode sair sem tanto agasalho nas ruas. Tudo volta ao normal, tudo volta ao normal. E eu separei aqui vários exemplos bíblicos para comentar com os irmãos, mas talvez não vamos ter o tempo suficiente. Mas se eu comentar um exemplo bíblico, eu acho que já vai ser suficiente. Porque não é pelo muito falar, mas é pelo absorver a palavra. Então, primeira coisa que você tem que entender. Salomão diz, o inverno vai passar. E as flores vão brotar. E os pássaros vão cantar. Talvez sua vida esteja no inverno. Mas eu quero dizer uma coisa, ele vai passar. Você nunca viu o tempo falar assim, agora vai ficar só inverno e não vai vir primavera. Não, fica tranquilo, o inverno vai passar. E o primeiro exemplo que eu tenho para trazer para você aqui hoje, irmãos, é uma história muito conhecida na Bíblia. Uma história que todos aqui talvez saberiam contar com detalhes. Mas eu vou relembrar a todos vocês, e quem não conhece vai conhecer agora. É a história de um moço, de um jovem, chamado José, mais conhecido como José do Egito. José, ele era o 11º filho de Jacó. Ele era o filho de Jacó, junto com a esposa querida e amada dele, chamada Raquel, pela qual ele trabalhou 14 anos para poder conseguir casar com aquela moça. Não foi brincadeira, não. Mas Jacó, cometeu o erro de demonstrar para os demais filhos, que ele tinha uma preferência por José. Ele gostava, diz a Bíblia, que ele gostava mais de José. Era o filho da mulher amada. Ele tinha os outros filhos com as outras esposas, então agora ele teve José com a Raquel, e era o filho da mulher que ele amava, então ele tinha uma preferência. Isso aí está escrito lá em Gênesis capítulo 37, quando chegar em casa você pode ler essa história. Então, isso aí já gerou uns ciúmes. Nós aqui que temos vários filhos, sempre os nossos filhos, eu tenho 3 filhas, elas acham que nós, como pais, gostamos mais daquela do que dessa. Não sei se você que tem mais de um filho, acontece esse tipo de problema também ou não? Acontece também com você? Com você também acontece? Acontece com você lá também?
Acontece, né? Ah, você gosta mais dele do que de mim. Você gosta mais dela do que de mim, né? Você favorece mais, você faz mais vistas grossas para ela do que para mim. Eu não posso fazer nada errado que você cai matando. Mas se é o fulano, você já... A gente não faz acepção de filhos, irmãos, já carrega esse tipo de problema. E ciúmes de um filho contra o outro, imagina Jacó que declarava que José era o seu preferido. Imagina se você declarar que um é o seu preferido, como é que vai ficar o outro? Hã? É complicado ou não é? E para piorar a situação, José vai dormir e tem um sonho, que na verdade é uma revelação de Deus. Nesse sonho, ele sonha que ele, junto com seus irmãos, estavam colhendo trigo no campo, e quando tinha 12 feixes, os feixes dos irmãos se prostravam contra ele, assim, diante dele. Ele falou, o meu feixe permaneceu em pé, e o dos 6 se prostraram contra ele. Os irmãos já tinham ciúmes, irmão. Hoje José vai contar esse negócio para eles. Estava querendo arrumar rolo. Os irmãos já ficaram com sangue no olho. Passou um dia, José tem mais um sonho. Tive outro sonho, os irmãos já estavam atrapalhados. Vamos ver agora qual que é o sonho. Quem sabe é ele se prostrando agora. Não, o sonho agora é diferente. Tinha o sol, a lua e 12 estrelas. O sol e a lua e 11 estrelas se prostravam para a minha estrela. Ah, quer dizer que além dos irmãos agora, o pai e a mãe também vai se prostrar diante do céu? Gerou uma inveja tremenda. Os irmãos começaram a odiá-lo de uma tal forma, José. E a partir deste momento, José entra na estação de inverno. O inverno começou para José. Você ser odiado debaixo da sua própria casa. Complicado. Foram sair, os irmãos então agora com um ódio profundo, pegaram José e jogaram no fundo de um poço. No dia seguinte, foram lá, pegaram José e venderam para os ismaelitas. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela chuva. A chuva vai fazer o fundo musical para a mensagem. Você que está nos assistindo pela internet, você deve estar falando assim, deu problema no som, está um chiado aqui. O chiado é a chuva que está caindo no telhado aqui, né? Venderam para os ismaelitas. Os ismaelitas chegaram lá no Egito e venderam José no mercado de escravos. E ele foi levado como escravo para a casa de um cidadão chamado Potifar. Já estava agora José vivendo o seu inverno. Ele que era o filho preferido, que tinha as regalias do pai, agora era escravo na casa de um cidadão. Lá na casa de Potifar ele foi colocado como mordomo. Mas aconteceu uma coisa interessante na casa de Potifar. A mulher do patrão ficou encantada com ele e se apaixonou por José. E queria ter algo mais com José. E começou a provocar José. E começou realmente a sinuar e fazer convites indecorosos para deitar com José. Mas José, mesmo passando na estação do inverno, ele era fiel e temente a Deus. Ele era fiel e temente a Deus. E ele se recusou para todas as propostas. Até que um dia essa senhora, essa mulher de Potifar, convidou José para vir até seus aposentos. E lá agarrou José. E queria ter agora um relacionamento íntimo na base da força com José. Mas José relutou e saiu correndo. E ela arrancou um pedaço das vestes dele nas mãos. E ele fugiu e foi embora. Quando o marido dela chegou em casa, ela falou assim: você não sabe o que aconteceu.
Este hebreu que você comprou como escravo e colocou como mordomo aqui em casa, ele tentou me violentar a todas as forças. E eu então comecei a gritar, e na nossa luta que tivemos, eu até arranquei pedaços da roupa dele, olha aqui, ó, como prova. E ele saiu correndo, e eu fiquei com um pedaço de suas vestes. Isso aí você lê em Gênesis capítulo 40. A Bíblia não diz, mas pela história paralela nós podemos acreditar que Potifar mandou chamar José, e agora pegou e mandou espancar José, chicotear José, bater no rosto dele, e agora pega José, depois de levar uma tremenda surra, ficou 13 anos na prisão. Que inverno longo, hein? 13 anos preso. Mas quando você é temente a Deus, quando você confia em Deus, mesmo que você esteja passando o inverno mais rigoroso, eu quero dizer para você, o inverno vai passar, a primavera vai chegar, as flores vão nascer e os pássaros vão cantar. Para José parece que aquele inverno não acabava nunca mais. Imagina você tendo que passar por uma provação durante 13 anos. Não é fácil não. Mas na verdade Deus tinha o tempo certo para ele. Às vezes você pensa, minha luta não acaba. Eu não aguento mais. Meu marido não se converte. Meus filhos não abandonam as drogas. A situação financeira parece que está cada dia mais difícil. Eu não sei o que fazer mais, estou desesperado. Eu quero dizer uma coisa: seu inverno vai passar e a sua primavera vai chegar. A qualquer instante o inverno passa e a primavera chega. Mais cedo ou mais tarde vai chegar o tempo de cantar. O próprio Salomão escreveu em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Tem o tempo certo. E o apóstolo Paulo também escreveu em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, irmão, irmã, não murmure, não desanime, não desespere, mesmo que você não esteja vendo Deus trabalhar, Ele está trabalhando para mudar a sua história, e o seu inverno vai passar e a sua primavera vai chegar, e você vai poder dizer, o tempo de cantar chegou, porque Davi disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. José tinha uma promessa de Deus na sua vida. Depois de 13 anos de inverno, a neve começou a derreter e ele começou a ver a primavera chegar. Estava lá ele na cadeia e de repente o copeiro e o padeiro do chefe desagradaram Faraó e foram lançados na prisão lá onde que José estava. Estava agora José, o copeiro e o padeiro. E na prisão, os dois tiveram sonhos. E José interpretou o sonho dos dois. O sonho do copeiro, que José interpretou, foi que ele seria reintegrado na profissão. Faraó ia chamar para ele trabalhar lá novamente. E o sonho do padeiro foi que Faraó ia mandar matar ele, e como realmente aconteceu, ele foi enforcado. Passou o tempo, mais 2 anos na prisão. Irmãos, para quem já foi numa cadeia, uma semana lá deve ser uma eternidade. Imagina você ficar mais 2 anos, para quem já ficou lá 13 anos, mais 2 anos. 2 anos. Passado, Faraó tem um sonho. E ele chamou os magos, os adivinhos de toda aquela região, e ninguém pôde interpretar o sonho que Faraó teve.
Aí o que aconteceu? O copeiro que trabalhava lá diretamente com Faraó lembrou de seu companheiro da prisão que interpretava sonhos, que interpretou o sonho dele, do padeiro, e aconteceu certinho. E falou para Faraó, falou, ó, lá na prisão tem um cidadão lá que ele interpreta sonho, e ele é bom, hein, porque ele interpretou o meu e aconteceu, interpretou o do padeiro e aconteceu também. Faraó falou, vai lá e chama esse cara, chama ele. E José veio. E José agora interpreta o sonho de Faraó direitinho. O sonho que ele teve. Irmãos, que maravilha. O sonho que Faraó teve era das vacas magras, das vacas gordas, e que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de muita fome. José não só interpretou o sonho, irmãos, como José orientou o Faraó direitinho como fazer. O inverno estava passando e a primavera estava chegando. Faraó, então, deslumbrado com a atitude de José, diz que pegou o seu anel sinete. Anel sinete é aquele tipo um carimbo que, como é que fala? Selava as cartas, né? As mensagens. E pegou o segundo carro mais importante, porque o mais importante era de Faraó, e ordenou que agora José saísse desfilando pelas principais avenidas do Egito e que toda a população deveria se inclinar diante de José, pois ele passaria agora a ocupar o mais alto posto dentro daquele país. O inverno já passou e a chuva já cessou. Aparecem as flores na terra, chega o tempo de cantar. E o tempo de José, então, agora começa a se alegrar. E quando ele estava desfilando, irmãos, preste atenção. E quando ele estava lá naquele carro, desfilando, e toda a população tinha que se prostrar diante dele, sabe quem estava naquela multidão? Sabe quem estava lá? E teve que se ajoelhar diante de José? Potifar e sua esposa. Potifar e a sem vergonha da sua esposa. Talvez aquela mulher tenha cochichado no ouvido de Potifar. Eu não vou me ajoelhar diante desse homem. Ele era o escravo da minha casa. Não vou me ajoelhar diante dele. Ele era escravo, lá vou me ajoelhar diante desse cara. Potifar pega, dá um beliscão nela. Filha, você vai se ajoelhar. Você vai se ajoelhar porque é ordem do rei, senão a nossa cabeça vai rolar. E ela teve que se ajoelhar diante de José. O inverno já passou e a primavera já chegou. Chegou o dia de cantar. E José foi colocado no mais alto posto. O salmista disse: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqueles que te sacaneiam, aqueles seus inimigos vão ver a sua vitória. Aqueles que armaram para você cair, vão ver você se levantar. Aqueles que fizeram de tudo para ver você perdido, vão ver você bem encontrado. Aqueles que quiseram te arrastar para baixo, vão ver você no topo. Porque o inverno já passou. E a chuva terminou. E as flores estão agora brotando. Não importa o quanto tempo vai passar. Uma coisa eu sei, Deus tem um propósito para cada um de nós. E hoje poderá ser o dia do final do seu inverno e o início da sua primavera. Vai depender de você.
Eu separei várias outras histórias, mas não vou contar em função do tempo. Vou ficar só na de José. Só na de José. Quanta tramóia em cima da vida dele. Que inverno rigoroso ele teve que enfrentar, irmãos. Longe do pai, longe da mãe, longe das famílias. De uma linhagem de heróis da fé, agora prisioneiro injustamente. Escravo, prisioneiro. E às vezes a gente reclama do nosso inverno, irmãos. Às vezes a gente fala que o nosso inverno está insuportável. Imagine o inverno de José do Egito. Mas uma coisa eu sei, Deus vai te honrar. Nós fizemos um acampamento, e eu não lembro agora, eu acho que é Jeremias, se não me falha a memória, que diz que para cada vergonha Deus tem para você dupla honra. Então, irmãos, permaneça firme. A certeza da nossa primavera é a nossa firmeza, é a nossa fé, é a nossa constância, é a nossa fidelidade, é o nosso amor para com Deus. Porque, amigos, irmãos, é o seguinte: enquanto você tem o que oferecer, você tem amigo. Mas a hora que você não tiver mais nada que oferecer, você não tem amigo. No mundo é assim. Tem a música que diz: um amigo procurei, mas não encontrei. Mas um dia eu olhei para a cruz, encontrei o meu amigo, que é Jesus. Esse é o melhor amigo que você pode ter, porque esse te tira do buraco. Esse não te joga no buraco. Os irmãos de José jogaram ele, mas esse vai te tirar do buraco. Então, irmãos, veja bem, para encerrar aqui, quem sabe seus dias têm sido um inverno prolongado. A sua vida tem sido truncada. Pessoas que passam por um inverno rigoroso não saem de casa, fica trancado lá. Mas eu tenho uma profecia para dizer. O seu inverno vai findar e a sua primavera vai chegar. A primavera de Deus vai surgir na tua vida. Os pássaros vão cantar. É um novo tempo para você. É tempo de vitória. É um novo tempo, é tempo de milagres. É tempo de primavera. Tem uma música que o pastor Zé Luiz canta que fala: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isso é um versículo bíblico que está em Isaías capítulo 6, versículo 1. Confie em Deus para fazer com que todas as promessas que Ele tem para você se cumpram na sua vida. Deus te pega pela mão e te tira da mais profunda cova. Te tira do inverno rigoroso e te traz para a primavera. Deus pode fazer com que o seu inverno seja abreviado e antecipar a primavera na tua vida. Depende de você. Você crê? Aí quando chega a primavera, a gente vai falar como Salomão: o tempo de cantar chegou. É só alegria. Tristeza, nunca mais. Nunca mais. É só alegria, irmãos. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Aleluia. Glória a Deus. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou, irmãos. O tempo está aí. Nós estamos vivendo os últimos dias. As profecias se cumpriram. Jesus está voltando. É o tema do nosso acampamento. Irmãos, tudo leva a crer que os dias estão tremendamente abreviados. Jesus volta a qualquer momento. Nós não podemos passar desapercebido por isso. Jamais. Como se faziam nos dias de Noé. Ninguém ligava para isso. Mas nós aprendemos, no curso que fizemos hoje pela manhã aqui na igreja, de que Deus tem para nós, além da salvação, uma vida de honra. Deus quer te honrar. Ele não quer que você passe por esta vida
a vida inteira no inverno, mas Ele quer que a primavera resplandeça na sua vida. Amém? Eu vou orar por você. Eu não conheço a tua vida. Às vezes a gente conversa aqui na igreja superficialmente, mas também muitas vezes a gente declara que está tudo bem, mas lá no coração a gente sabe que não está. A gente declara que está tudo maravilhosamente, mas a gente sabe que não está. E a gente tenta enganar o pastor, tenta enganar Deus, tenta enganar todo mundo, mas nada fica encoberto. Eu não sei se você está passando por uma fase de inverno e você está ansioso para que a primavera chegue na sua vida. Talvez você está passando por esses momentos de tristeza, de angústia, de dor. Você fala, eu não estou aguentando mais, eu acho que eu vou explodir. Permaneça firme com Jesus. Ele é o único que pode te dar forças para você ir até o fim. E aí aquelas pessoas que tentaram jogar você no buraco vão ter que se prostrar diante de você. A história de José nós demos uma reduzida nela, uma resumida. Mas a gente foi ver que os sonhos dele ou as profecias de Deus através de sonhos se cumpriram. Quando a fome aconteceu em toda a nação, eles tiveram que vir até o Egito e se prostrar diante de José. Aqueles que tinham vendido José, aqueles que tinham realmente sacaneado José, tiveram que se prostrar diante dele. Todos que fizeram mal para ele tiveram que se prostrar diante dele. E a primavera dele brilhou lindamente. E é isso que eu quero ver na vida de vocês, irmãos. A primavera de vocês começando a brilhar. E vocês chegarem na casa de Deus com o espírito de adoração, cantando alegremente, gratos a Deus pela primavera que chegou. Eu não sou muito de fazer apelo. Vocês me conhecem? Estamos juntos já há tantos anos. Mas hoje eu gostaria de orar por aquelas pessoas que talvez estão passando por um inverno rigoroso e precisa de força de Deus para sair desse inverno e não vê a hora de chegar na primavera. Eu gostaria de convidar você para sair do teu lugar e vir aqui na frente. E eu vou orar por você. Vou falar, Senhor, antecipe a primavera na vida dessa pessoa. Se você é uma das pessoas que está passando por um inverno difícil, às vezes é uma situação financeira, conjugal, pessoal, familiar, profissional, não sei. Você sabe. Mas eu tenho passado por um inverno tenebroso. E o inverno rigoroso é muito complicado, irmãos. É muito complicado. Se você quer, você entendeu a mensagem, Deus tem um plano para você, direitinho. Ele quer ver você saindo desse inverno. Ele quer ver você entrando na primavera. Ele quer ver você cantando, porque nós somos criados para o louvor do Senhor, irmãos. E quando a gente está triste, amargurado, é difícil para a gente cantar. Mas quando estamos felizes, é fácil para a gente cantar. Então, se tem mais alguém que gostaria de participar dessa oração, pode vir. Vem aqui, junte-se a essas pessoas que estão atravessando um inverno rigoroso, mas que desejam ardentemente que esse inverno passe e que a primavera chegue. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. A chuva já passou e as flores vão começar a aparecer na vida de vocês. Senhor Jesus, humildemente eu estou aqui para interceder por esses filhos teus que aqui estão. Nós não sabemos o que acontece, nós não sabemos o que se passa na vida desses filhos teus, mas tu sabes muito bem. Uma coisa nós sabemos, eles estão reconhecendo diante de ti, diante da igreja, que passam por um inverno, por momentos de dificuldade, de tristeza, de angústia, de sofrimento, seja emocional, físico ou espiritual, não importa. Nós sabemos que o Senhor morreu na cruz e lá o Senhor já levou todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, angústias e depressões e tudo mais que é ruim. Por isso, meu Deus, nós agora clamamos por estas vidas.
em nome de Jesus Cristo. Que este inverno passe, ó Pai. Acelere esse tempo. O Senhor tem poder para isso, Jesus, e nós cremos no teu poder. Mediante a fé de cada um deles, nós agora clamamos que este inverno venha passar e que venha aparecer a primavera na vida dos teus filhos. Os animais aparecendo alegremente, a grama ficando verde outra vez, as flores nascendo no campo, os pássaros cantando e a alegria sendo restaurada em cada coração aqui nesta noite. Eu profetizo agora no nome de Jesus Cristo, Senhor, fundamentado na tua palavra, a alegria, a paz e a felicidade em cada coração, meu Deus. Essas pessoas vão voltar para os seus lares felizes, assim como José naquele dia em que ele revelou o sonho de Faraó, e Faraó: a partir de hoje você é o meu segundo aqui, você vai desfilar em carro aberto por todo o Egito, e todos vão se prostrar para você, e vão ter que honrar e respeitar você, porque a partir de hoje, você não é mais prisioneiro, mas você é o governador. Você não é mais cauda, você agora é cabeça. Você não estará mais por baixo, porque agora você vai estar por cima, porque você crê num Deus que fez isso por você. E eu digo a mesma coisa para vocês, irmãos. Vocês creem num Deus que está fazendo isso por vocês, e Deus está colocando vocês num lugar de honra hoje. Levante a cabeça, aleluia, levante a cabeça, irmãos, e receba a primavera linda que Deus tem para cada um de vocês. Eu oro agradecido no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode ficar em pé. Abraça quem está ao seu lado, irmãos. Expresse o amor de Cristo que há em você. Abraça quem está ao seu lado aí, irmãos. Expresse o amor de Cristo que há em você. O culto está encerrado. Deus abençoe. Vamos voltar felizes para os nossos lares. O tempo de cantar chegou.